curso de análise de processo de segurança contra incêndio e pânico. Eu sou o Cabo Fantoni, engenheiro civil, pós-graduado em engenharia de estruturas, e vou apresentar para os senhores a ferramenta de apoio à análise de projetos digitais, em complemento à disciplina de desenho técnico. O software que utilizaremos para análise de projetos é o Autodesk DWG TrueView 2018, que é uma versão simplificada do Autodesk AutoCAD e possui uma gama limitada de ferramentas. Ele é um programa que permite que o analista possa fazer medições, seja de distância linear ou área, possa verificar as escalas, cotar as medidas e assim realizar a análise do projeto, que agora, com a implementação do sistema InfoSIP, não é mais impresso e sim digital. Vamos começar essa aula executando o software, Primeiro funcionamento do dia, ele demora um pouco a carregar, mas iniciado o funcionamento do programa, ele é bastante estável. Então, essa é a primeira tela do programa. Vou orientá-los inicialmente como fazer a abertura do projeto e das configurações básicas, como o senhor analista pode identificar logo de início alguns detalhes ou problemas que o programa possa apresentar em seu funcionamento. Nessa primeira tela, apesar do programa estar em inglês, ele indica como fazer a abertura. Aqui no centro nós temos a indicação dos programas, dos arquivos recentemente abertos. E aqui, caso eu queira abrir novos arquivos, ele tem um atalho, e aqui em cima, da mesma forma, ele indica como abrir os arquivos. Vou clicar para mostrar para os senhores. Vou abrir esse arquivo teste. Carregado o arquivo, os senhores podem ver que ele carrega juntamente com o arquivo, ele carrega uma barra de ferramentas com diversas opções de interação. Esse projeto em questão, ele é composto por 3 pranchas, montadas em 3 formatos, e aqui a gente pode identificar numa das folhas. A gente tem os detalhes e algumas notas. Aqui a gente tem as medidas de segurança e também aqui medidas de segurança. Pela instrução técnica 01, no seu anexo C, definem-se algumas configurações que o projeto apresentado na forma digital deve ter. As cores, os tipos de linhas, as escalas e etc. Antes de entrar nesses detalhes, eu vou ensinar os senhores como configurar o seu DWG TrueView para tornar a experiência mais simples. Vamos começar, primeiramente, configurando tela de fundo, movimento do mouse, as cores e etc. Para tal, temos que clicar aqui na letra D, que vai abrir um menu, e ir em Opções ou Options. Em seguida ele vai abrir um outro menu, dando 3 opções básicas de configuração. A gente vai se ater na configuração de Display. Aqui eu posso mostrar para os senhores que essa configuração de Crosshair Size, aqui o senhor vai definir o tamanho da seta que vai aparecer na tela. Quando o senhor está navegando em cima do projeto, assim como tem a seta do mouse, vai aparecer um X na tela que vai indicar onde o senhor está navegando. Então essa seta, no caso aqui essa cruz, ela pode ter um tamanho pré-determinado. Eu vou configurar para o tamanho 100, que é o tamanho máximo. Vamos clicar em aplicar e vamos ver como ficou. Aqui, ela na configuração 100%, ela atravessa 100% da tela. Como analista, isso pode ajudar ele a realizar orientação. Se eu estou fazendo uma medição ou estou aproximando na tela, eu posso saber exatamente do ponto que eu estou verificando qual outro ponto da tela também está alinhado. Para mim, como analista, isso é uma forma de auxílio, mas fica a critério dos senhores configurar da forma mais confortável. Outra configuração é a cor de fundo.
A cor de fundo padrão do DWG TrueView é o preto, mas o analista pode colocar outras cores, conforme seja interessante para ele. Clicando no menu Opções novamente, na barra de Display, em Cores, Colors. Clicando nesse botão, ele vai abrir opções de configuração de cor. Vocês podem ver que tem um preview, uma demonstração de como é a cor do display. No caso aqui, o espaço Model, vocês podem ver aqui que está escrito Model nessa barra, nessa aba. Aqui está escrito Model, então ele está indicando a cor do espaço Model. Ela atualmente é preta, mas vamos mudar para branco e ver como fica. Escolha a cor branca, ele já mostra uma demonstração, uma previsão de como vai ficar. Vocês podem perceber que ele fez uma inversão de cores. O elemento aqui era cinza e o fundo preto. Quando eu coloquei o fundo branco, ele estabeleceu que o elemento é preto, para fazer um contraste e conseguir manter a visualização dos elementos na tela. Vou clicar em Aplicar e OK. Vocês podem ver que ele estabeleceu um fundo branco, colocou as linhas em cinza, que é a cor apresentada pelo profissional que protocolou esse projeto. Dessa forma, o desenho assemelha-se bastante com o que o analista atualmente já trabalha, que é o papel da cor branca e as medidas de segurança em vermelho e as linhas em preto. Entretanto, essa configuração torna-se muito cansativa à visão do analista, considerando que ele está sentado numa mesa com uma tela a menos de 1,5 m da visão. Mas o analista pode alterá-las para tornar a análise mais confortável, que é o que eu farei. Altero para o preto, mando aplicar e fechar e clique em OK. Estabelecidas as configurações básicas, agora vamos entender como funciona a navegação na tela. Como eu posso me aproximar do desenho e como eu posso navegar pela tela do desenho. Existem várias formas. O mouse dos senhores é composto por 3 botões. Um botão à esquerda, um botão à direita e ao centro existe um terceiro botão circular chamado Scroll. Esse botão ele é utilizado, por exemplo, no Word, para subir e descer a barra de rolagem do texto. Ou seja, o senhor pode subir ao topo do texto e descer ao final do texto. No AutoCAD, esse botão tem outras funções. A primeira função é a de aproximar, fazer zoom. Se eu posiciono esse botão rolando-o para frente, eu irei aproximar do desenho. Se eu rolar o botão para trás, eu irei afastar do desenho. Dessa forma eu posso me aproximar tanto quanto seja necessário ou me afastar, de forma que eu possa ver o desenho todo na mesma tela. Outra função também para o botão Scroll, botão central do mouse, caso o analista queira deslizar horizontalmente ou verticalmente no desenho sem alterar o zoom, ele pode clicar no botão Scroll, botão central do mouse, e segurar. Ele clica e segura. Quando ele clica no botão e segura, aparece na tela, no local onde estava a cruz, uma mão. Essa mão define que a tela está travada e o analista pode arrastar para o lado, mantendo o botão clicado, de forma a poder visualizar o que está mais à direita ou mais à esquerda, sem alterar o zoom. Toda vez que ele quiser parar a navegação dessa forma, ele solta o botão e a cruz volta. Dessa forma eu posso ir caminhando, navegando no desenho de um lado para o outro, sem alterar o zoom, sem alterar a aproximação ou a distância em relação ao desenho na tela. Com essas duas ferramentas, o analista pode aproximar
e navegar, clicando no botão central do mouse e segurando. Outra forma de fazer navegação na tela do projeto pode ser realizada através da interação desta barra Navigation ou navegação. Caso o analista queira visualizar as outras opções de zoom ou de navegação, ele pode clicar nessa seta. O programa irá demonstrar ao analista todas as opções de zoom disponíveis. A primeira opção chama Zoom Extends. Esse zoom tem a finalidade de colocar no mesmo plano, na mesma tela, todos os elementos desenhados. Para que serve isso? Digamos que o analista aproximou-se do desenho de forma tal que ele perde a orientação. Independente dele afastar ou aproximar, ou navegar de direita para a esquerda, ele não consegue mais se localizar no desenho. Para corrigir isso, basta ele clicar no Zoom Extends. O software irá afastar o suficiente para poder tornar visível todos os elementos desenhados na tela. Dessa forma, o analista pode reiniciar a aproximação de forma correta. Outra ferramenta de zoom é o zoom com o window ou janela. Caso o analista queira se aproximar de um ponto específico do desenho, ele clica no zoom janela ou window para definir uma janela de aproximação. Digamos que eu queira ver, de forma aproximada, o que consta nesse pedaço do desenho. Quando eu clico no botão Zoom Window, ele vai permitir que eu escolha como me aproximar, formando uma janela. Janela essa como um retângulo. Sendo assim, eu tenho que identificar o primeiro ponto do retângulo e vou abrir uma janela. Vejam que ele está formando um retângulo. Aí eu vou abrir uma janela e quando eu clicar no segundo ponto, ele vai aproximar exatamente dessa janela que eu defini. Ou seja, caso eu queira me aproximar de um ponto específico, sem utilizar a barra de scroll, o botão scroll do mouse, eu faço um zoom em Window. Essa ferramenta de zoom pode ser bastante utilizada, facilitando a forma de aproximação e evitando que o analista se perca no desenho. Passando agora para identificar outros elementos do programa. Abaixo à esquerda, eu estou mostrando aos senhores que existem 3 abas no desenho do projeto. A primeira aba é a aba Model. O item C.1.7 do anexo C da IT01 prevê que o desenho do projeto deve ser apresentado na aba Model, sendo vedado exclusivamente sua apresentação na aba Layout. Do que se trata isso? O programa AutoCAD da Autodesk, ele é um programa de desenho, e desenvolvimento de elementos 2D em prancha. Ele é o software mais utilizado na atualidade para desenhos 2D. Existem outros mais utilizados com outras finalidades, mas principalmente no Brasil, o AutoCAD é o mais utilizado. A aba Model, ela é a prancheta de desenho. Na aba Model, o profissional responsável técnico, ele desenha o projeto em escala 1:1, 1:100 ou na escala que ele assim o desejar. Mas a aba Model é destinada somente para realizar o desenho. Irá desenhar a planta baixa, o corte, fachadas ou demais outros desenhos que sejam necessários para apoiar a análise do projeto. Sendo esta aba Model exclusiva para a criação do desenho. A aba Layout
Ela é uma aba destinada para a apresentação do projeto à impressão. Quando os projetos desenhados neste software vão ser impressos, o RT deve demonstrar para o programa como a impressora deve interpretar as cores das linhas e qual espessura cada linha irá ter no papel. Essa configuração de linhas, cores e espessuras de linhas para impressão são definidas na aba Layout. Por isso, o item C.1.7 da IT01 prevê que a apresentação do projeto para análise é somente na aba Model, sendo vedado o Layout. Pois para o bombeiro, indifere, é irrelevante a aba Layout, pois os projetos analisados na tela, na aba Model, não serão impressos mais, sendo a análise feita pelo TrueView da Autodesk e a vistoria sendo feita em tablets. Sendo assim, não há necessidade do bombeiro verificar o que consta na aba Layout. Outra configuração do desenho é o menu Ferramentas View. Esse menu vai indicar qual visualização está pré-configurada para o projeto em questão. Todos os projetos, quando forem analisados, devem estar na configuração de Visual Styles 2D Wireframe, que vai determinar que as linhas estejam nas cores pré-definidas, que o fundo seja preto e o desenho esteja apresentado na forma 2D. No menu Layers, entenda layers como camadas, o AutoCAD DWG TrueView irá apresentar para o analista as configurações de cores das linhas do projeto, do desenho do projeto. Nesse caso eu clique nesse menu, ele vai me indicar quantas camadas de linhas configuradas para esse projeto existem. Podemos ver que existem várias. Essa pré-definição de cores ela é determinante para o momento da impressão. E, na aba Model, ela vai indicar as cores dos elementos apresentados pelo RT. O item C1.10 do anexo C da IT01 prevê que o analista vá verificar somente se os elementos construtivos e tudo que for desenhado que não seja medida de segurança estejam na cor branca ou cinza, e irá verificar se as medidas de segurança estão em vermelho e demais representações gráficas podem seguir o previsto na instrução técnica 15. Para as placas de saída de emergência, etc., podem estar nas cores pré-definidas nas suas instruções técnicas. Todo o restante, todos os elementos construtivos, devem estar na cor cinza ou branco, de forma a não poluir o desenho e não dificultar o serviço de análise. Nesse caso, o responsável técnico apresentou as cotas em amarelo. Passada a verificação dessas configurações do programa e do projeto, o analista irá iniciar a análise. Agradeço aos senhores pela atenção. Muito obrigado.